Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 10, que também foi Paulo que escreveu. Ele olha para a igreja de Colossenses escrevendo para eles, e eu digo para vocês hoje: mantenham os seus pensamentos no que é do alto. Coloque as suas aspirações, irmãos, lá em cima. Coloque a sua dedicação e o seu maior esforço na palavra de Deus. Dedique-se o máximo que você puder, querido, a aprender mais e mais do Senhor. É isso que Paulo está ensinando na igreja de Colossenses, no capítulo 3. E é isso que eu digo para você hoje: coloque os seus pensamentos no que é alto, querido, porque o que é terreno pertence a Satanás e está cheio de pecado. Então coloque os seus pensamentos no que está nos céus, no Cristo, na sua palavra, no seu sacrifício. Os seus pensamentos, eles têm que estar em Deus. Repita comigo, diga: os meus pensamentos têm que estar em Deus. Em nosso texto base, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 9, Paulo, ele está escrevendo sobre o amor fraternal. E talvez este seja o mais difícil para a vida cristã. Talvez este seja aquele que mais nos desafia, aquele que mais nos afronta, aquele que mais nos impede de receber a plenitude de Cristo. Falar de comunhão, irmãos, é muito mais do que estar apenas aqui hoje reunidos ouvindo a palavra de Deus. Quando eu falo a palavra comunhão, eu quero dizer suportar, eu quero dizer aguentar, eu quero dizer amar até quando não der mais para amar. Jesus Cristo, o próprio Deus vive, é o nosso maior exemplo de santidade e de comunhão. Se nós voltarmos os nossos olhos para o Evangelho, Jesus, ele amou incondicionalmente todos aqueles que passaram pelo seu caminho, até Judas, o seu próprio traidor, ele amou. Quanto mais eu e você que estamos aqui hoje. Eu quero dizer para você, irmãos, que você pegue o seu jeito, que você pegue a sua personalidade, que você pegue os seus trejeitos, a sua vontade e coloque no seu bolso e ame em nome de Jesus. Ame, ame, ame em nome de Jesus. Você precisa amar. Olha em volta agora em nome de Jesus. Olha em volta, dê uma olhada, bem uma olhada nas pessoas que estão atrás de você, nas pessoas que estão de lado de você. E absorva essa verdade em nome de Jesus. Repita comigo, diga: eu preciso amar todos vocês. Irmãos, olhem o que vocês estão me dizendo. Amém, igreja? Quantos podem dar um glória? Em Romanos capítulo 13, versículo do 8 ao 10, Paulo escrevendo, ele fala que todos os mandamentos que são concernentes a, tipo, adultério, roubar, matar, Paulo diz, tudo isso se resume a amar ao próximo. Vocês foram ensinados pelo próprio Deus. Nós encontramos aqui em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Eu não preciso falar para vocês, Paulo está dizendo para a igreja, porque vocês foram ensinados pelo próprio Deus. Jesus Cristo foi a prova da comunhão. Ele ensinou que nós devemos amar incondicionalmente, sem nenhuma condição, sem nenhuma vontade nossa, porque amar não é um sentimento, porque amar não é aquela coisa que arde, amar é uma escolha, é uma decisão que nós fazemos, irmãos, independente de quem é amado. Nós devemos amar porque Cristo nos amou. Porque quando você estava cheio de pecado, quando você estava no poço de lama mais profundo, Jesus olhou para você e viu que você podia ser uma nova criatura e amou você incondicionalmente, querido. Então, se o próprio Deus entregou a sua vida em prol da sua, ame, meu irmão, em nome de Jesus. Eu ainda vou mais além, querido. Os seus relacionamentos, como você lida com as pessoas, é um reflexo de como é o seu relacionamento com Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Amém, irmãos? Uma certa vez eu parei para analisar
por que Deus permitiu que a nossa igreja, a igreja de Cristo na terra, tendo as denominações, se organizasse dessa maneira. Deus podia ter se relacionado com as pessoas individualmente, sem que a gente precisasse se reunir nos lugares, né? Mas você percebe, irmãos, que quando nós estamos juntos, Deus trabalha o nosso caráter, Deus trabalha o nosso jeito. O espinho que tem no irmão do meu lado fura, e eu tenho que respirar fundo, ó. Eu preciso amar. O irmão coloca o dedo na ferida daquilo que eu menos gosto de ouvir, ele vai lá e... Aí você precisa respirar fundo assim, todo mundo comigo. Diga, eu preciso amar. Por isso que eu disse para você, querido, Deus não chamou você para fazer o fácil, Ele chamou para você fazer o difícil. Ter comunhão é amar incondicionalmente, meu irmão. Eu quero que você abra agora em João, capítulo 13, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. João, capítulo 13. Irmãos, antes mesmo de você ler, dê um glória bem alto. Porque no mundo nós estamos carentes de exemplos, de homens que possam dar exemplo a nós, porque todos são falhos. Se você parar para analisar o que é gasto no mundo com armamento bélico, né? com esses equipamentos para guerra, o que é gasto com isso já dava para saciar toda a fome do mundo. Existem organizações, existem diversas organizações que tratam das crianças carentes, que querem acabar com a fome do mundo, mas se o homem realmente quisesse, ele teria feito, porque nós temos condições financeiras para isso. Mas Cristo, Ele não olha para você, querido, e disfarça sem você saber como fazer, porque Ele foi o exemplo. No capítulo 13, irmãos, eu quero ler a partir do verso 3 com você. Jesus, Ele já tem consciência do que vai acontecer com Ele. Os acontecimentos do seu sofrimento estão próximos. Ele sabia que Judas ia traí-lo, a gente vai ler agora. Ele já tinha ensinado aos seus discípulos, durante 3 anos, acerca da santidade, acerca da comunhão, acerca de como eles deveriam fazer após a sua morte. Aqui é o ápice da vida de Cristo, a ceia do Senhor, ou o seu ato de maior humilhação, que é lavar os pés dos discípulos. Eu quero ler com você a partir do verso 3 agora, em nome de Jesus, vamos ler. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, ou seja, Jesus podia tudo, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ele sabia que iria morrer. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Irmãos, trema dentro de si, sabe, trema suas bases agora, porque o próprio Deus, aquele que era, que é e que sempre será, Jesus, Ele tinha consciência que tinha todo o poder e toda a autoridade. Naquele instante, se Ele quisesse, Ele tinha dito assim: Judas, morra, e Judas morria. Naquele instante, Ele podia fazer qualquer coisa, Ele era Deus. Ele podia nos perdoar sem ter feito nenhum sacrifício, porque Ele era Deus, Ele pode todas as coisas. Mas o que foi que Cristo fez? Ele se despiu, tirou a sua túnica, a sua capa, um símbolo de glória na época, um símbolo de autoridade, colocou um lenço, uma toalha em volta da sua cintura, encheu uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus 12 apóstolos. E quando eu falo dos 12, inclua nesses 12 o seu traidor, aquele que entregaria sua vida por algumas moedas de prata, aquele que vendeu o próprio Deus, Judas. Jesus sabia que ele iria traí-lo, e mesmo assim lavou os pés de Judas, irmãos. Lavar os pés naquela época, querido, era o ato de maior humilhação que alguém podia cometer. Os servos não lavavam os pés, os escravos lavavam os pés. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se colocou na posição de um escravo e lavou os pés do seu próprio traidor. Jesus está dizendo hoje para você, irmão, lembre daquele irmão que por vezes pode ter chateado, pode ter magoado você, e ame incondicionalmente, querido, em nome de Jesus.
E acima de tudo, ame o seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, porque Ele entregou a vida dele primeiro em prol da sua. Nós louvávamos aqui e o ministro disse: nada do que possamos fazer, nada do que possamos pagar, nenhuma atitude que a gente possa tomar é suficiente, irmãos. A nossa vida deve ser uma vida de joelhos, uma vida prostrados diante daquele que é Deus, daquele que é Rei e daquele que comanda todas as coisas com a sua própria voz. Deus nos ensina, irmãos, que nós devemos amar como Ele amou. Diga: eu preciso amar como Jesus amou. Isso é tremendo, irmãos. Porque você hoje está aqui sentado. Eu não sei da sua condição. Não sei se você está em pecado. Não sei se você perdoou. Não sei se você verdadeiramente é cristão ou se não é. Eu não sei da sua vida, muito menos do seu coração. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Uma verdade que está acima de todas: Deus ama você. Deus ama você do jeito que você está aqui, sem tirar nem pôr. Deus ama você. Ele ama você, dê um glória, meu irmão, porque Ele te ama. Ele ama você, querido, isso é tremendo. Porque nunca o Senhor vai virar as costas para nós. Ele vai estar lá esperando por você. E este momento da ceia, queridos, aqui está o vinho, aqui está o pão, que simbolizam a cruz, que simbolizam um sacrifício expiatório, o sacrifício que nos remiu de todo o pecado, é para a sua vida. Por isso que Cristo, quando está na ceia, ele diz: façam isso em memória de mim, lembrem da minha cruz e amem como eu amei. Porque eu amo todos vocês. Volte seus olhos agora para o verso 34 do capítulo 3 de João. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, ter uma vida que agrada a Deus é andar, é viver como Jesus andou, como Jesus viveu e como Jesus escolheu. Pelas nossas capacidades, não. As faculdades humanas, também não. Mas pela capacidade que vem do trono de Deus, diretamente, do trono do Senhor Jesus, de onde brotam rios de águas vivas que enchem o nosso coração. É dessa capacidade que eu falo e que hoje ela está de livre acesso para você. Deus te chama hoje para que você saia de onde você está e tenha uma vida que agrade a Ele. Porque assim, irmãos, como dizem João 16:33, nós venceremos o mundo. Assim, irmãos, como dizem Atos capítulo 2, do 2 ao 4, os discípulos estavam em comunhão, os discípulos estavam em santidade, esperando o Cordeiro, esperando o Espírito que desceria, e de repente fez um silêncio. E como um forte vento, o Espírito Santo tomou todas aquelas pessoas que estavam ali, e eles começaram a profetizar, começaram a falar novas línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então tenha comunhão e seja santo, meu irmão, para que você receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, querido. Em Filipenses, essa é a última referência que eu quero que você abra, irmão. Capítulo 1, verso 9. E a minha oração que hoje eu faço para vocês, é o pedido que eu faço a Deus sobre a vida de vocês. Paulo, ele falando para a igreja de Filipos: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente
cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aplauda ao Senhor e glorifica Ele, em nome de Jesus, querido.